O Brasil continua sendo um dos países que mais revela e exporta jogadores mundialmente, para os mais variados níveis, inclusive para o mais alto, a Europa. Diversos jovens se destacam nos maiores clubes do mundo, com exemplos que não faltam. Martinelli saiu do Ituano para brilhar no Arsenal, Vinícius Júnior é protagonista no Real Madrid, Savinho é titular no Manchester City e Murilo, um jovem defensor que saiu do Corinthians e está se firmando na Premier League. Os jovens no futebol brasileiro iniciam sua trajetória nas categorias de base dos clubes. Apesar de cada vez mais saírem do país mais cedo, casos de Endrick, Vitor Roque, entre outros, a maioria segue o caminho do futebol profissional, obtendo certo destaque até serem negociados para grandes clubes. Nesse vídeo vou mostrar alguns dos jovens que considero os mais promissores de 2024, na minha opinião. Pedro Lima, lateral direito de origem, formado no Sport. Pedro Lima completou 18 anos recentemente e já foi vendido por 10 milhões de euros para o Wolverhampton no meio do ano. O jovem se destaca pela sua habilidade no 1 contra 1 e pela velocidade. Já foi comparado a Cafu, uma referência para os laterais direitos do futebol mundial. No Wolverhampton, porém, Pedro ainda não teve muitas oportunidades e tem jogado apenas no Sub-21. Isso é sem dúvida um desperdício de talento. Infelizmente, esse é um cenário comum para muitos jogadores que saem muito cedo do Brasil para a Europa, onde seu desenvolvimento nem sempre é plenamente aproveitado. Um exemplo disso foi o caso de David Washington, que foi vendido muito novo pelo Santos, e assim como Pedro, teve dificuldades em ganhar espaço em um Chelsea cheio de estrelas. Souza, esse particularmente é um dos meus favoritos. Souza teve um ano de destaque em 2023 com atuações de grande nível na seleção Sub-17 e Sub-20. Além de sua estreia no time profissional no Campeonato Paulista contra o Mirassol, o jogador impressiona pela sua altura, força física e velocidade, atributos que, aliados à sua habilidade técnica, permite que ele se destaque em diferentes posições, como zagueiro, lateral esquerdo e até ponta esquerda em algumas ocasiões. Pela sua capacidade física e técnica, Souza tem ferramentas necessárias para ganhar espaço no elenco do Santos e se projetar para uma carreira de alto nível. Em minha opinião, ele é um dos maiores talentos da base brasileira no momento. Embora esteja jogando pouco em 2024, já que subiu recentemente para o time principal, acredito que ele será um dos destaques do Santos na próxima temporada. Ele realmente tem um potencial impressionante. William Gomes foi um dos principais destaques do Sub-17 em 2023, com 11 gols em 33 jogos, e também teve algumas ótimas atuações na Copinha de 2024. O atacante que atua pelas pontas é capaz de aliar velocidade, agilidade e habilidade, tornando-se uma ameaça constante no 1 contra 1. Ele é também bastante eficiente em criar jogadas para seus companheiros ou finalizar o gol. Recentemente foi convocado para a seleção brasileira Sub-17 e suas características indicam que ele pode se tornar um dos novos destaques do futebol brasileiro. William já subiu para os profissionais do São Paulo e teve boas atuações, incluindo um gol contra o Botafogo, campeão do Campeonato Brasileiro, na última rodada. Bateu o ponte, o corte não foi muito legal, mas o Luiz Henrique corrigiu a parada ali. Olha o Luiz Henrique. E agora? Patrick roubou, tocou no William. William para o Michel Araújo, passe errado. Marlon Freitas domina. Opa, foi atingido, o juiz entendeu que não. William bateu. Gol! A torcida do São Paulo já clama pela titularidade do jovem, o que eu acredito que ocorrerá naturalmente, dada sua enorme habilidade. JP Shermont é um dos maiores ativos do Santos na atualidade. O lateral direito se destacou na Copinha e passou pela seleção brasileira de base em várias ocasiões. Em uma posição carente, não só no Santos, mas no Brasil em geral, Shermont subiu para os profissionais em 2023 e, embora tenha feito alguns jogos, conquistou seu espaço em 2024. O jogador se destacou pelos seus dribles e passes precisos, e suas boas atuações chamaram a atenção de clubes grandes da Europa, como o Atlético de Madrid e Chelsea, que chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros pelo atleta, proposta que foi recusada pelo Santos. Para mim, Shermont é uma das grandes promessas e ele será um dos nomes a se destacar nos próximos anos. Fique de olho. Breno Bidon tem sido um dos grandes destaques da base do Corinthians, especialmente na equipe Sub-20. Desde o Sub-17,
Além disso, foi peça-chave na conquista da Copinha 2024. O volante meia conhecido pela sua excelente capacidade técnica, envolvendo domínio orientado, drible e passes precisos e uma boa leitura de jogo, além de ser útil na recomposição defensiva. Fisicamente, Breno ainda está em desenvolvimento, mas já mostrou qualidades impressionantes para a posição. Em pouco tempo, se tornou titular e um dos principais nomes do time, comandado por Ramon Dias. Se especula que grandes clubes da Europa estão monitorando o seu desempenho. Estevão. E finalmente temos o jogador mais óbvio de todos, o nome mais badalado da próxima geração. Estevão já é o protagonista no Palmeiras. O atacante é sem dúvida uma das maiores promessas do futebol brasileiro. Recentemente foi negociado com Chelsea em uma operação que pode chegar a 61,5 milhões de euros. Aos 17 anos, Estevão já é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, uma marca impressionante para um jogador tão jovem. Ele também fez sua estreia pela seleção brasileira principal, entrando no segundo tempo da vitória por 1-0 contra o Equador pelas eliminatórias da Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Com esse feito, Estevão entrou no top 5 jogadores mais jovens a estrear pela seleção. Com seu futebol maduro e promissor, é apenas uma questão de tempo até que ele brilhe no futebol europeu. Esses são apenas alguns dos jovens talentos que, na minha opinião, têm tudo para se destacar em 2024 e nos próximos anos. O Brasil, como sempre, segue sendo um celeiro de grandes promessas, com jogadores que não só se destacam no nosso território, mas também ganham espaço nos maiores clubes do mundo, o que é fascinante. O que é fascinante é que mesmo com a competitividade crescente e a pressão que muitos enfrentam ao sair do Brasil tão jovens, esses meninos continuam mostrando que têm o potencial necessário para brilhar no cenário internacional. É importante ressaltar que, embora a exportação de talentos seja uma realidade, muitos desses jogadores ainda enfrentam desafios em termos de adaptação e desenvolvimento em clubes europeus, que pode afetar sua trajetória no começo, como mencionei, casos como o de Pedro Lima ou David Washington, que evidenciam que muitas vezes a saída precoce para o exterior pode comprometer o amadurecimento ideal de um jogador. No entanto, isso também reforça a importância das boas escolhas na hora das transferências e do acompanhamento adequado do atleta. Além disso, o que torna essa geração de jovens promissores tão especial é a diversidade de talentos. Temos jogadores que se destacam em posições carentes, como é o caso de JP Shermont, um lateral direito de grande potencial e se encaixa em um cenário onde o Brasil está com uma certa carência nesse tipo de jogador de qualidade. Outros, como Souza, trazem uma versatilidade incrível, podendo atuar em diferentes posições e se adaptando rapidamente a qualquer necessidade do time. E é claro, temos jogadores de talento bruto e alto impacto imediato, como Estevão, que já mostrou sua capacidade no Palmeiras e na seleção brasileira, e que com certeza será um dos nomes mais badalados do futebol mundial nos próximos anos. Isso eu tenho certeza, cara. Por fim, é importante lembrar que o futebol brasileiro sempre se reinventou e continuará a ser uma referência mundial, não só pela sua história, mas também pela sua qualidade de novas gerações que surgem a cada ano. Fiquem de olho nesses nomes, porque em breve eles estarão dominando os campos da Europa e do mundo. Meu nome é Drocan e espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um likezinho aí para fortalecer no engajamento e se inscreve aí no canal para dar uma moral. Valeu, falou, fui!